Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bom, dando sequência aos nossos estudos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as paisagens, né? O conceito de paisagem é um conceito bastante válido para a geografia, para a ciência geográfica, na medida em que permite que a gente faça reflexões sobre cenários e sobre diversos fatores que levaram que originaram aquele cenário, aquela paisagem, os diversos fatores que motivaram ou que procederam para né, ter a consecução de uma determinada paisagem. Então, a partir do momento que a gente vai estudar sobre as grandes paisagens ao longo do planeta Terra, né, e aqui considerando os biomas, considerando os tipos de vegetação distribuídos ao longo do planeta Terra, como a gente viu na aula passada aí sobre os biomas brasileiros, se torna importante a gente pensar sobre esse conceito que é fundamental e tão caro para a geografia. Então, os termos aí, né, a gente pode fazer pesquisas diversas, mas a paisagem ela sempre vem apresentada como um cenário, como um recorte onde os diversos objetos que podem ser observados instantaneamente no momento dessa retratação da paisagem, devem ser observados, devem ser analisados. Vejamos esse recorte, né, da cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem diversos elementos aqui físicos, naturais e principalmente elementos da paisagem urbana construída, né, ou seja, elementos artificiais. Então, a partir desse cenário, é possível a gente compreender, ou pelo menos analisar, de diversos processos que ocorreram para a formação dessa paisagem. Então, percebamos que temos algumas partes né, dessa paisagem compostas por uma vegetação, né, uma vegetação abundante, principalmente nessas partes né, mais próximas aos morros, os morros em si que se destacam, né, as montanhas, então compreender os diversos processos de movimentação tectônica, diversos processos de intemperismo físico e químico, talvez, que ao longo de centenas de anos foram moldando né, essa característica do terreno mais arredondada, elementos aí do intemperismo como o vento, como o sol, como a própria ação das chuvas. A gente tem aqui né, uma parte da Bahia né, representada e em todo o seu contorno ela foi sendo urbanizada, então essa compreensão de que essa parte artificial né, que contorna aqui a Bahia levou um determinado tempo, viveu e foi construída por uma determinada técnica, utilizada em determinada época da história da humanidade, né? Então prédios com características mais quadradas, né? Enfim, que denotam aí as construções já desde o século passado e não construções mais antigas, por exemplo. A gente pode verificar que a utilização, né? Enfim, a ocorrência de dezenas, talvez centenas de barcos com diferentes tamanhos para diversas finalidades, uma estrutura urbana né, de uma rede aqui né, de movimentação né, de carros, enfim, de veículos diversos. Então, a análise das redes. Também, em alguma medida, nessa imagem não aparece tanto, mas a ocorrência aqui de algumas construções nas encostas dos morros, né, e não nessa área que seria mais próxima da Bahia, que consideramos aqui como uma área mais privilegiada. Né? Então, as áreas menos favorecidas, mais afastadas. Percebam que em 2 minutos que eu parei para verificar, para analisar essa paisagem, a gente tratou sobre movimentos físicos naturais, né, do intemperismo, de movimentação tectônica, de geologia. Tratamos sobre aspectos sociais, né, de áreas mais privilegiadas e menos privilegiadas. Tratamos aí sobre meios de transporte, sejam terrestres ou mesmo aquáticos. Tratamos aí sobre algumas técnicas né, de ocupação do solo, então privilegiando determinadas áreas em detrimento de outras. Vejam que são diversos aspectos que eu pude, em pouco espaço de tempo, tratar
né, sobre diversos objetos geográficos que podem ser estudados. Destacar que a paisagem ela não está relacionada apenas a uma visão, né, mas também é constituída pelos diversos sentidos que possibilitam que cada pessoa perceba de forma única uma paisagem. Então, eu fiz essa apreensão porque foi o que o meu olhar, né, verificou. Se pegarmos uma outra pessoa e pedir para descrever essa paisagem, nós teremos outros aspectos que eu não trouxe aqui, que podem ser, né, relatados e descritos. Então, a paisagem está intimamente ligada com a percepção individual, assim é uma apropriação material e intelectual do meio em análise em questão, né, em observação. Existem dois tipos, né, segundo a geografia, dois tipos de paisagens: as paisagens naturais e as paisagens artificiais ou culturais. Alguns autores trazem como artificiais, outros trazem como culturais. Então, aqui algumas considerações sobre cada uma delas, né? Nós temos aí as paisagens naturais, são constituídas pela ação dos elementos naturais, como o clima, o relevo, a hidrografia, tipos de solo, de vegetação. É importante destacar que os elementos naturais podem ser entendidos como produtos da combinação de fatores específicos, os quais atuam interna e externamente no planeta. Então, por exemplo, quando eu analisei aqui, né, a topografia dessa paisagem, eu pude descrever, né, pude, enfim, atentar para movimentos internos, né, que fizeram aí as características da geologia e para fatores externos, como o vento, como o sol, que foram ao longo do tempo desgastando, né, essas montanhas e até chegarmos a essa paisagem que vocês viram ali, né? Aqui só mesmo exemplificando, né, como exemplo de agente interno da modificação das paisagens. A gente tem aí um mais forte, que é a movimentação tectônica das placas, que modifica consideravelmente aí o terreno, né, o relevo terrestre. Então, as grandes cadeias de montanhas, as áreas de depressão que a gente encontra ao longo do planeta Terra. E como agentes externos, a gente tem aí, né, principalmente os diversos tipos de intemperismo: intemperismo físico, químico e biológico. Né? O biológico promovido pela ação de plantas e de animais, né, no desgaste desse relevo, na modificação, né, desse relevo. O físico e o químico correlato, né, com as ações da chuva, do sol, do vento e etc. Então, as transformações, é importante destacar, né, as transformações nas paisagens naturais, elas ocorrem de forma bastante lenta, né, normalmente não ocorrem de forma abrupta ou rápida. Já as paisagens artificiais, elas são criadas ou modificadas pelo homem. E aí, né, tem essa caracterização, né, essa classificação, na verdade, de paisagem natural ou paisagem cultural, conforme seja o interesse cultural da modificação que foi realizada. Elas são modificadas constantemente, né, com as atividades humanas, como o trabalho, como o lazer. Então, imaginamos aí uma cidade sendo construída, uma fábrica, né, construída, destinada para o trabalho, um campo de futebol ou um parque, né, destinado aí para atividades de lazer. Então, de acordo com essas atividades, o ser humano vai modificando conforme, né, o seu interesse. Né? E há alguns autores, né, alguns cientistas, que já dizem que hoje é muito difícil você distinguir uma paisagem natural de uma paisagem artificial, considerando o fato de que o ser humano tem modificado sensivelmente o clima, principalmente, ao longo do tempo. E aí eu chamo a atenção, né, para essa divisão, né, para essa distribuição de grandes paisagens ao longo do planeta Terra, para os fatores climáticos, né, a influência do clima nessa distribuição, e para as principais, né, correlacionando com as principais paisagens naturais do planeta Terra. Então, esses são mapas mundi, né, que apresentam aí tipos de clima e tipos de paisagem. Então, aqui relacionados diretamente com a vegetação, né? Então a gente tem aí em roxo as áreas de tundra
e vegetações de montanha, então áreas mais altas e mais frias, né? Mais altas no que se refere à altitude, mais frias, considerando mesmo aí enfim, a temperatura, né? As características locais. Esse verde mais claro de florestas temperadas ou coníferas, né? Também frias, né? E temperada por quê? Porque a gente tem aqui a área equatorial, que é considerada quente, né? Entre os trópicos, né? Área tropical, e logo após essa área dos trópicos, a gente vai ter áreas que são consideradas temperadas, e próximas aos polos, ao Polo Norte e ao Polo Sul, a gente vai ter aí a ocorrência de áreas frias ou polares, né? Então, em branco, né, calotas polares, essas áreas, né, extremamente frias. Esse verde mais escuro, florestas equatoriais ou tropicais, e aí aqui a gente vê que o Brasil se enquadra nessa característica, assim como a floresta equatorial centro-africana e o sul-sudeste da Ásia, né? Então, com um conjunto de ilhas, aqui o norte, nordeste da Austrália, e a gente vai ter a ocorrência também de algumas áreas desertas ou semiáridas. Então, esse laranja, né, aqui no deserto do Saara, na parte central aqui dos Estados Unidos, no mapa aqui por conta da escala a gente quase não vê, mas temos um deserto aqui o mais seco do mundo, né, que é o do Atacama, né, no Chile, seco e frio, né, uma característica específica. Algumas regiões também mais desérticas e secas aqui na região central da Ásia, e aí a gente tem essa distribuição, né? Então esse laranja um pouquinho mais claro, né? De pradarias, né? Regiões aí de pradarias, e essas regiões em laranja em deserto, como a gente está vendo aqui, né, representadas. Aí vejam que algumas desses tipos de vegetação correspondem exatamente aos principais grupos de clima, tipos de clima, macroclimas, né, distribuídos ao redor do planeta, encontrados, na verdade, ao redor do planeta. Então, climas tropicais, né, em azul, né, dentro dos trópicos de Câncer e de Capricórnio, polar, né, aí em cinza, esse continental, né, a gente poderia chamar aí, né, associar aí ao temperado, que é frio também, bastante frio. O temperado, que aí a gente vai encontrar, né, nessa região aqui, centro-sul da América do Sul, da África, né, um pedaço aqui também da Ásia, e aqui ao sul da Oceania, né, Austrália e da Nova Zelândia, e aí climas áridos, frios e áridos quentes, né, então semiárido aqui no Nordeste brasileiro, norte de Minas, toda a região aqui norte e da África e do Oriente Médio, né, entre a Ásia e a África, e a gente vai encontrar alguns climas, né, áridos frios na região aqui do Chile, um pedaço da Argentina, e essas áreas aqui centrais, né, entre os Estados Unidos e o Canadá, principalmente os Estados Unidos, e aqui na parte central da Ásia. Percebam que há alguma correspondência, né, entre esses grandes grupos de paisagem e o tipo de clima. E aí chamar a atenção para a influência, né, do clima nessas regiões. Pessoal, eu tenho algumas fotos aqui que eu quero verificar com vocês características próprias de cada uma das localidades. Então a gente tem aqui, né, duas paisagens culturais ou artificiais e duas paisagens naturais, né? A gente tem aqui o Pelourinho com um retrato histórico do século passado, com representações de religiosidades, né? Uma igreja, uma baiana caracterizada. Aqui uma atividade econômica muito forte em todo o mundo, né? Do turismo, pessoas. Então é um espaço que foi construído com uma técnica do século passado que foi mantido para manter, né, exatamente a possibilidade das pessoas visitarem e compreenderem a evolução cultural ao longo do tempo. Não, né? Então, Pelourinho lá em Salvador com essas características artificiais. Aqui a gente tem um centro de uma grande metrópole com diversos arranha-céus, né? Nova York, fruto do capitalismo. Percebam que a maximização do uso do solo, né? Uma valorização extrema, né? Desses espaços. Obviamente que aqui centenas de milhares de pessoas todos os dias destinadas
desenvolvendo atividades específicas, né, para esse tipo de ambiente urbanizado. Aqui a gente tem o Grand Canyon nos Estados Unidos, né, que ao longo de milhares de anos vem passando por um processo erosivo, então uma característica aqui semiárida, né, com um rio, né, que passa aqui, e que ao longo de milhares de anos foi literalmente erodindo essa paisagem e transformando, modificando naturalmente essa paisagem. Também, né, só que aqui com uma característica úmida, né, a gente tem as cataratas do Foz do Iguaçu, em que ao longo de milhares de anos, né, a água foi recortando esse relevo e tem aí a influência, né, das vegetações, claro, é uma região úmida, e aí a gente consegue perceber que nos dois casos a gente tem fatores externos que modificaram a paisagem, mas que a característica úmida seca aqui ela se torna, né, fundamental na construção dessas duas paisagens e da diferença encontrada nas duas. Aqui mais algumas, né? Aqui eu destaquei essa imagem porque a gente consegue ver a influência da corrente marítima na formação da paisagem subaquática. Então a gente tem diversas valas mesmo, né? Diversos talvegs aqui que vão sendo é, formados abaixo, né, do nível do oceano e que caracterizam essa região, né, com esse em branco um material erodido mais fino, né, e essas áreas mais azuladas como áreas mais profundas, que certamente a gente tem aqui a movimentação da água, e aqui uma região costeira que se diferencia completamente dessa foto da região amazônica. Né? Então percebamos que a gente tem aqui um rio bastante influenciado, né, com sedimentos. Você vê que a coloração da água está bem amarelada. Certamente isso aqui é a carga de sedimentos, né, de areia, de silt, de argila que vai sendo carregado ao longo de todo o leito do rio, e uma região úmida, bastante úmida, né, com a floresta densa, praticamente, né, natural. Pelo menos eu não vejo nenhuma área aqui com interferência humana. E aí percebamos a diferença desses dois, né, que são de clima mais quentes, para essa paisagem aqui, né, que notadamente é mais fria, e o interessante é que quanto mais alto, né, a gente verifica o relevo, mais frio fica, né, ao ponto de termos neve, e essa parte aqui mais baixa com a ocorrência de algumas flores, etc. E aí eu fiz questão de destacar, né, essa outra foto que é bastante fria também, com vegetação conífera, né, essas plantas em forma de cone, e que nesse momento está coberto aqui, o solo coberto por neve. Né? Aí, vejam só, eu trouxe essas fotos para a gente identificar, né, processos naturais transformando a paisagem, e aqui uma grande área de mineração em que a gente tem, enfim, por esse prédio aqui a gente consegue ter uma escala de referência, né, o poder, e aqui certamente em pouco tempo, em alguns anos o ser humano conseguiu, né, fazer esse tipo de atividade de mineração e fazer, né, uma intervenção tão grotesca, né, na paisagem dessa forma, né, transformando completamente essa paisagem, né, com o intuito da mineração, obviamente, com vistas ao lucro e à necessidade humana pelo item, pelos minerais que foram extraídos daqui. Gente, para o nosso vídeo não ficar tão longo, eu vou encerrando por aqui. Desejo a todos bastante paciência, muita saúde. A gente está vivendo um momento específico, né, enfim, da nossa vida e da história do ser humano. Infelizmente essa pandemia não acabou. Peço a todos que, se puderem, fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus próximos. Pedir a Deus que a gente tenha logo a vacina, que o nosso governo compre essa vacina e destrave, né, esse processo que está, por diversos motivos, retardado, né, está lento, e que a gente possa superar logo esse momento e, de alguma maneira, aprender com isso que estamos vivendo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, eu estou à disposição sempre que for possível, nos diversos canais e no WhatsApp. Um abraço.